Para cultivar, é preciso entender a vida e seus tempos, porque há o tempo de sonhar, há o tempo de planejar e há o tempo de tornar realidade. A JAN entende cada uma dessas etapas, porque ao longo de 6 décadas nunca deixamos de sonhar, planejar e realizar. E tudo o que fizemos lado a lado com quem cultiva. Olá, vamos conversar, vamos ter uma conversa, um bate-papo legal aqui a respeito de plantabilidade e pulverização eficiente. Estamos aqui acompanhados aqui do nosso amigo César Augusto e do Elbio, para nós trocarmos algumas ideias, fazer um momento legal aqui para a gente entender algumas coisas a respeito de plantio, que vai ser o nosso amigo Elbio que vai nos ajudar, e posteriormente o César vai falar também a respeito de pulverização eficiente. Então, meus amigos, tenha bondade, Elbio, pode falar para nós aí o que é que precisa para se ter uma boa plantabilidade. Todos sabemos que o plantio é o start, é o início de todo o processo para que tenha no futuro uma boa produtividade e os resultados sejam excelentes. Isso aí, como é que poderíamos fazer, Elbio? Olá, pessoal. Essa questão quando se fala em plantabilidade, ela é sempre bastante ampla, né? Nós temos aí, hoje, a grande maioria de quem está nessa cadeia de plantio e do agronegócio sabe hoje da grande necessidade de alimentar o mundo. Então, hoje se precisa cada vez mais produzir mais alimento. Quando nós falamos em algumas culturas, a principal cultura que vem na nossa cabeça é o soja, né? É a cultura do soja, que sim, hoje, basicamente, é o que se mais planta na nossa região e em muitas outras regiões. Mas, para se ter uma boa plantabilidade, são vários fatores que influenciam nessa plantabilidade. E dentro desses apontamentos que iremos fazer ao longo da nossa conversa, é necessário que a gente tenha um entendimento quando falamos nesse ponto. Necessariamente não se precisa ter uma excelente plantadeira, uma boa plantadeira, se o produtor lá na ponta não respeitar a velocidade de plantio, outros fatores aí que vão influenciar muito na plantabilidade do soja ou qualquer outro cultivar que venha a ser feito. A JAN hoje, ela como os produtos do portfólio da JAN, essa linha nova que está chegando no portfólio é a plantadeira de soja e as semeadoras de grãos finos, não deixam de ser equipamentos com muita tecnologia. Quando se fala em tecnologia de plantio, não estamos falando em equipamentos eletrônicos, a gente fala em uma boa distribuição, um bom poder de corte. E como eu falei anteriormente no começo, não adianta eu ter uma plantadeira que tenha todas essas características positivas, mas o produtor lá na ponta, ao invés de plantar a 5 a 6 por hora, que é o considerado uma velocidade boa de plantio, o agricultor querer plantar a 10, a 12, aí não vai ter uma plantadeira mecânica ou pneumática que vai fazer uma boa plantabilidade. Então, é mais ou menos por aí o ponto positivo da nossa conversa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para nós indagarmos. Deixa eu fazer uma pergunta, Elbio. Uma curiosidade, você falou em tecnologias, não são tecnologias eletrônicas, a não ser que seja aí um corte de seção e uma contagem de sementes, né, por metro. Daí teríamos a questão de GPS para controlar tudo isso, certo? Mas você falou em tecnologia de corte, tecnologia de deposição da semente. A que âmbito você quer levar isso, assim, tecnologia de corte de palhada, corte...
Sim, o que eu me referi anteriormente quando se fala em tecnologia para máquinas mecânicas, são alguns pontos positivos. Nessa tecnologia que eu falo, não na tecnologia eletrônica, porque, como eu falei, não adianta nada o cara colocar um monte de produto eletrônico para controlar a quantidade de cimento por metro, se está caindo, se não está caindo, se ele não respeitar um dos principais fatores da plantabilidade, que é a velocidade. Então, a velocidade hoje, ela tá entre os pontos mais positivos de um bom plantio. Tu comentou agora aí, tu falou sobre corte, realmente, a plantadeira hoje, quais são os pontos primordiais que uma plantadeira, vamos falar, na principal cultura do nosso país, que é o soja. Quando se fala em plantabilidade, a plantadeira ela tem que ter um bom poder de corte, né? Que, tendo em vista que nós trabalhamos aí em cima de palhados, é um plantio direto, então essa máquina tem que ter um bom poder de corte, uma boa calagem, né? E uma boa distribuição. Esses são os fatores principais para que se tenha uma boa plantabilidade hoje nessa cultura. Depois, além disso, tem outros fatores, sim, que realmente eles agregam muito também para uma boa plantabilidade. Então, são vários fatores que formam um conjunto de boa plantabilidade. Se falando nesse assunto, a Jean, como eu falei anteriormente, a Jean está trazendo um produto novo para o mercado, né? Um produto com um conceito bem diferente do que a gente tem visto, e nesse produto, hoje, falando na plantadeira da Jean, na Sniper, nós temos um grande diferencial hoje nesse produto, que é a colocação, o limitador, nosso limitador de profundidade, ela fica à frente do disco da semente, do disco duplo da semente. O que isso proporciona? Isso proporciona um melhor fechamento do suco, do adubo, porque ele vem posicionado logo atrás do sulcador ou do disco duplo do adubo, evitando se formar um bolsão de ar para que a gente, no momento da largada da semente, não fique nenhuma semente sepultada. Então, ou não é que não fique, mas que ela diminui muito esse estande de planta. Então, falando nesse conjunto, esse é um dos grandes diferenciais da Sniper, da Jean. Tá certo, aproveitando. Então, a questão principal que a gente está falando aí, além da disponibilidade da distribuição, então, das sementes, né? Nós temos que considerar também a altura, porque ela fica homogênea dentro da terra, numa profundidade ideal para que ela surja, né? Isso aí tudo a gente vai conseguir de maneira adequada, considerando o ataque ao solo do disco de corte e também a regulagem da plantadeira, a plantadora, no caso, né? E isso aí tudo a gente está apresentando ao mercado que é uma solução já possível, né? Que atualmente a gente sabe que tem muitas dificuldades nesse nível aí, mas algumas a gente já conseguiu solucionar. Isso, Claudimiro. Então, complementando o que tu falaste agora, é um conjunto, exatamente, exatamente isso, é um conjunto. Um bom poder de corte, uma boa calagem do adubo, uma limitação de profundidade homogênea, isso é muito importante, que todas as sementes elas germinem no mesmo dia, né? Então, a imersão dessas sementes elas tem que ser praticamente no mesmo dia, para se ter uma boa produtividade e plantas brigando pela mesma quantidade de nutrientes que vai estar disponível ali. Então, falando especificamente desse produto da Jean, tem alguns diferenciais. Esse é o principal diferencial da nossa máquina, além de um conjunto que a Sniper está trazendo para o mercado, menos graxeiras, com menos tempo de parada, de lubrificação, maior autonomia. Então, essa maior autonomia também, ela proporciona para esse produto menos tempo de abastecimento. Então, você automaticamente tem menos parada. Então, aí eu já estou falando em
em alguns pontos muito positivo, que, lógico, outros produtos também no mercado, outros concorrentes também estão trazendo essas novidades. Mas hoje, assim, a Sniper está trazendo um pacote de novidades aí, o compactador com uma banda um pouco mais larga para fazer um selamento melhor do suco da semente. Esse compactador ele é mais próximo do disco duplo, então evitando que na ladeira esse compactador, a máquina deslize na ladeira e esse compactador ele entra dentro da verga e vai tirando essas sementes que já estão lá depostas na profundidade correta. Então é um pacote de novidades ali que vai fazer um grande diferencial na plantabilidade. Importante. César, tu ia antes falar e eu te interrompi? Sim, mas sem problemas. Elvio, uma dúvida, você falou sobre o limitador de profundidade ser logo após o disco do adubo e junto à frente da semente? Isso. O limitador de profundidade da Sniper, ele está colocado logo atrás do disco duplo da semente, ou no caso de usar socador, porque no sul do Brasil hoje se usa muito, estamos falando mais aqui na nossa região, né, no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os estados que que há necessidade, não é que ainda, mas é que há necessidade de plantar com o sulcador, né, com a famosa botinha, que é um termo que o pessoal usa muito na nossa região. Então, o sulcador, ele acaba que abrindo muito o sulco. Então, esse limitador logo atrás do sulcador, ele vai fechar de novo esse sulco, e na sequência vem o disco duplo, né? Vem o disco duplo abrindo de novo essa verga onde já passou o sulcador e o limitador fechando. Então, o disco vai abrir de novo, então separando aí o adubo da semente. Então, eu vou ter um adubo na profundidade maior e a semente logo mais acima. Nesse conjunto também, eu estou evitando muito o embuchamento. Porque quando você tem o limitador próximo ao disco, então quando você tem planta sobrepalhada, então você tem um índice de embuchamento maior. Então, por o nosso limitador ser à frente do disco duplo, então eu estou evitando uma porcentagem muito grande de ter embuchamento aí de palhadas entre o disco e o limitador, que é normal ocorrer em alguns produtos do mercado, né? Muito bem, muito bem. Então a gente conversou a respeito de plantabilidade, conversamos que tem algumas dificuldades e temos soluções para essas dificuldades que se apresentam. É importante salientar, né, que não temos a plantadeira perfeita, mas a gente aproximou bem a necessidade, a expectativa para a necessidade do plantio. Então a gente conversou a respeito de plantabilidade, né? Vamos dar agora uma sequência na questão de pulverização eficiente para que o César converse a respeito disso conosco também. Por hora, Elbio, obrigado aí pelas explicações e a gente continua junto aí. César, é contigo. Certo. Pulverização. Olá a todos. Na ideia da sequência da cultura, nós temos os tratos culturais a serem feitos. Temos a condição do plantio, que o Elvio estava falando até agora, e depois disso vem os tratos culturais. Mesmo pode ser na condição de adubação, pós-cultura instalada, ou os tratos efetivos com defensivos agrícolas, onde nós vamos aí controlar ervas daninhas, pragas que afetam as culturas, e vindo por vezes, degradar elas em totalidade, se não feito o trato corretamente. E os tratos de culturas, eles podem ser feitos aí eles são feitos, melhor dizendo, com pulverizadores. Pulverizadores existem 3 tipos praticamente, sendo os hidráulicos, acoplado ao hidráulico do trator, os de arrasto, acoplado à barra de tração do trator,
e os autopropelidos, que dão uma condição, uma autonomia maior ao produtor de trabalho dia e também numa condição de culturas com alturas maiores, como o milho. O autopropelido, então, ele vai se destacar pela condição de ter um menor amassamento e também um maior vão livre entre a cultura e a base do pulverizador. Essa condição de fazer esse trato cultural é necessária para que a cultura possa se desenvolver sem nenhuma interferência, ou mesmo que seja algum tipo de competição pelos mesmos nutrientes, como o Elber falou antes ali. A própria erva daninha, ela vai competir tentar competir, ela vai competir, não vai tentar, ela vai competir junto com a cultura instalada, absorvendo esses nutrientes que deveriam ser destinados à cultura e não às ervas daninhas. Assim como pragas também, como lagartas, percevejos e outros tantos pragas que afetam a cultura. Na parte de pulverização, a JA, então, ela tem aí somente modelos autopropelidos, não trabalha com modelos hidráulicos e nem de arrasto, só tem modelos autopropelidos. Sendo desses modelos, 2 modelos mecânicos, com tração mecânica, no tamanho de 2.000 litros e no tamanho de 2.650 litros de cauda, e tem o autopropelido hidro, com transmissão hidrostática, onde a capacidade dele de cauda são de 3.000 litros. A pulverização, ela com o autopropelido, ela pode ser melhor aproveitada, ou melhor introduzida na cultura, principalmente por questões que devem ser observadas, como temperatura, umidade, vento, são os 3 principais fatores para que se consiga fazer, então, uma aplicação coerente e, assim, o uso correto do defensivo agrícola junto à necessidade do momento. Quando você tem um pulverizador autopropelido, você pode ocupar as melhores janelas do dia para essa aplicação. E, no caso, para a região sul do país, aqui a gente tem esse autopropelido mecânico, que é o PowerJet, uma transmissão mecânica 4x4, bidirecional, sendo o único do mercado com essa configuração, e que foi desenvolvido especificamente para a região sul do país, que é uma região onde a topografia é um pouco mais acidentada. Já para regiões mais planas, áreas mais planas, sem ser tão íngreme, nós temos um pulverizador com transmissão hidrostática, com uma capacidade de 3.000 litros de cauda. Eu não sei, alguém quer fazer uma pergunta? Claudimiro, Elbio? César, o papo tá legal, né? A gente sabe também que o tempo também ele nos impede de continuar a conversa. A conversa a gente poderia falar o resto do dia, e sempre com boas explicações, sempre com boas alternativas para o agricultor. De qualquer maneira, eu acho que ficou bem entendido, né, a questão do PowerJet, né? Nós temos um equipamento excelente, baixo custo, o melhor custo-benefício do mercado, né, que vai fazer com que o agricultor ele tenha o resultado na experiência muito positiva. Então, eu agradeço, né, aos dois parceiros que estiveram no decorrer dessa conversa aqui, falando a respeito de plantabilidade e pulverização, né, isso é eficiente, e coloco à disposição, mais uma vez, todo o portfólio de equipamentos da JAN, para que, quando surgir uma necessidade, nós tenhamos a solução. Visite o nosso stand, visite o nosso site, e lá nós teremos uma ampla, um excelente portfólio de produtos que vai atender à expectativa de todos. Muito obrigado aí pela companhia que nós tivemos aí hoje, aí, né? E fica aqui o recado de que nós desejamos, né, que todos tenham um excelente plantio e os resultados sejam proporcionais ao trato cultural que teve o produtor.
Para cultivar, é preciso entender a vida e seus tempos, porque ao tempo de sonhar, ao tempo de planejar e ao tempo de tornar realidade. A Jan entende cada uma dessas etapas, porque ao longo de 6 décadas nunca deixamos de sonhar, planejar e realizar. E tudo o que fizemos lado a lado com quem cultiva.